Você ainda não sabe distribuir o seu dinheiro? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar como investir agora em 2025 entre as classes de ativos e como montar uma carteira do seu perfil. E só para deixar claro que você pode começar com pouco dinheiro, tá bom? E primeiro eu preciso abordar sobre diversificação. O que é diversificação? É simplesmente você distribuir o seu dinheiro em diferentes classes de ativos: renda fixa, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, enfim, na qual vai se encaixar com o seu perfil de investidor. Simplesmente não deixar todo o seu dinheiro num ativo só. E aqui eu vou citar 3 modelos de carteira de investimento. Primeiro vai ser o investidor conservador, segundo moderado e o terceiro é o arrojado. Primeiro tipo, eu dividi uma carteira conservadora em 75% de renda fixa, sendo dividido em 60% de CDB, LCI ou LCA, certo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre renda fixa. Aí dividiria esses 75% de renda fixa em mais da metade em CDB, o LCI e LCA, e a metade seria atrelado à inflação, tá bom? Aí, como é um perfil conservador, eu ainda coloquei fundos imobiliários e ações. Uma parte bem pequena da carteira para não expor muito o risco, porque esse tipo de pessoa que investe não gostaria muito de correr risco, certo? Tudo isso aqui estaria atrelado à renda fixa, estaria a taxa Selic, tá bom? E os fundos imobiliários eu dividiria só em dois. Dois já seria uma quantidade excelente em fundo de tijolo e fundos de papéis. Você veria lá no site qual seria melhor adequado para você, algum fundo, e investiria, tá bom? E ações. Ações eu citei aqui os melhores setores para se investir em ações, tá bom? Acredito que até 3 aqui já estaria de bom tamanho, excelente para esse tipo de perfil conservador, tá certo? Lembrança que ações no Brasil e ações no exterior ou algum ETF seria só um. Um já estava de bom tamanho para esse tipo de perfil, tá certo? Aí ficaria assim a carteira: 75% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários, 10% em ações do Brasil e 5% em ações do exterior. E o outro perfil é o perfil moderado, na qual eu dividi aqui em 50% da renda fixa, já diminuiu de 75% para 50%, diminuiu um terço comparado ao outro, o perfil de investimento, tá bom? E eu peguei mais pesado na questão de renda variável. No caso, seria aqui a renda dos fundos imobiliários, tá certo? Ações e ações do exterior. Eu peguei a porcentagem que eu tirei da renda fixa e distribuí nessas classes de ativos. A renda fixa ficou na mesma coisa, de investimento, ficou CDB, LCI e LCA, e o restante em Tesouro IPCA. Seria uma boa divisão da renda fixa, que aqui seria 50%. Aí, nos fundos imobiliários, já aumentava mais um pouco. Você escolheria um investimento na qual você saberia como ficaria melhor para você. E o segundo seria ações do Brasil, já aumentaria mais um pouco. Você poderia dividir entre esses setores assim que são essencial aqui para o nosso país, que são à prova de crises. No caso, pode dar pandemia, pode ter um apagão, que isso aqui vai continuar funcionando da mesma forma. Pode ser que tenha um reajuste, assim, alguma queda, mas são setores que todo dia está funcionando, certo? Aí você já dividiria aqui um em cada, ou dois em banco, um em energia, um em saneamento, certo? E ETFs você aumentaria um pouco mais, colocaria mais um ETF que já estaria de bom tamanho para esse tipo de carteira de investimento. E o por último é o arrojado, que é o meu perfil de investimento, tá certo? Na qual eu vou iniciar uma série no canal começando a investir e eu vou seguir exatamente esse tipo de carteira. Vai ter os momentos que vai pesar mais para um lado do que para o outro, mas é nesse parâmetro aqui que eu quero seguir. Ficou dividido em 15% renda fixa, caiu muito comparado ao conservador, né? 15% em renda fixa, 30% em ações do exterior, 10% em criptomoedas. Criptomoedas já não tinha nenhuma de outras carteiras. No caso, é um tipo de ativo que ele é muito volátil,
nem se compara a ações, fundos imobiliários, porque a volatilidade de uma criptomoeda é muito alta. Por exemplo, mesmo Bitcoin. Teve ano que estava 400 mil, fechou o ano em 500. Ó, a volatilidade é muito alta mesmo. Ações do Brasil, 20%, fundos imobiliários, 25%. Aqui, pessoal, eu fiz o seguinte, eu botei 60% da carteira de ações, fundos imobiliários e renda fixa totalmente no Brasil. Isso aqui eu ainda posso atrelar essa renda fixa ao exterior, tá certo? E investir na renda fixa de algum outro país, tá certo? Mas a minha carteira ficou o seguinte, desse perfil arrojado. 4 fundos de tijolos, 2 fundos de papel e outro fundos de fundos, tá certo? Isso aqui eu colocaria bem pouco, colocaria só um, tá bom? Focaria mais em fundos imobiliários na parte de tijolo. Ações, eu dividiria exatamente nessa quantidade aqui que está colocado. 2 bancos já estariam excelente, um setor de energia, um setor de saneamento básico, um setor de seguro e outros, no máximo, 2 ou um mesmo em algum outro setor, uma commodity, como posso falar, uma Petrobras da vida. E 3 ações no exterior, me iria expor ainda mais no exterior, porque só dependendo do Brasil não é bom, é bom você colocar, distribuir os seus investimentos, tá certo? Renda fixa, seguiria aquele mesmo parâmetro, sendo que aqui eu colocaria em Tesouro Direto ou CDB, tá certo? Criptomoedas, colocaria no máximo 2 criptomoedas, tá bom? Lembrando que esse número que eu não coloco aqui do lado seria no máximo, só para alinhar. Aí colocaria aqui um Bitcoin, um Ethereum. E assim eu teria uma carteira muito rentável. Claro, não se compara com o rendimento de uma pessoa conservadora, na qual essa pessoa já vai ter uma previsão de quando vai receber em um mês, 2 meses. Tudo vai depender da inflação, da taxa Selic, obviamente. Mas nesse perfil aqui eu posso ter uma rentabilidade muito maior, mas com base nisso o risco também é muito maior. E pessoal, assim como eu citei nos tipos de carteira de investimento, eu vou dar ainda 3 dicas para quem ficou até o final do vídeo, tá bom? Esse tipo de carteira justamente é para você não depender somente de um investimento, tá certo? Porque você fica muito arriscado ao colocar seu dinheiro num local só. E outra coisa que muita gente acaba errando ao iniciar nos investimentos. Você fica habitolado com as notícias que vêm. Ah, fundo imobiliário caiu tantos por cento. Ah, banco teve um reajuste. Ah, caiu não sei o quê. Cara, se você ver, você analisar que esse investimento segue na sua linha de raciocínio, que segue nos seus princípios, você continua investindo. Não seja totalmente ligado à imprensa, a notícias que vêm por aí, porque muitas delas podem até ser real. Pode ter, às vezes, um reajuste ali de 3, 4%, tanto para mais quanto para menos, mas você continua investindo se naquele ativo ainda consistir nos seus princípios. Se aquele ativo ainda não tiver nenhuma mudança significativa na qual você preza para que um ativo tenha, tá bom? E também outra coisa que eu quero citar é o rebalanceamento de carteira. Não adianta você ter lá 10 fundos imobiliários, 20 ações, muitos CDBs investidos, que a rentabilidade esteja muito alta. Mas o retorno que essas ações vão dar um retorno conforme de um índice, como os fundos imobiliários têm um índice, as ações também têm um índice. E você ficar investindo em muitos ativos, você vai basicamente replicar um índice, tá certo? Então, invista em boas ações, invista em bons fundos imobiliários com fundamentos bons. Agora que você já sabe um tipo de carteira para o seu perfil de investimento, o que resta agora é você começar. Cara, começa. Comece investindo ali R$ 50, R$ 100, que seja todo mês, que com o passar do tempo você vai ver esse dinheiro crescendo cada vez mais, tá bom? Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Já curte, comenta, compartilha para estar me ajudando para me produzir mais conteúdo. Até o próximo vídeo.